Pronto, vamos então começar com a sessão do dia, a sessão de trabalho. Só um pequeno enquadramento, porque muitos de vocês também não me conhecem e acho que é importante também fazer um bocadinho uma apresentação de quem está a falar e quem vai dar esta sessão. Eu estou na área da PI já há alguns anos, portanto há 15 anos. Dentro da PI a minha formação académica é Engenharia Química, ramo Biotecnologia, portanto sempre mais ligada à parte da tecnologia e das patentes. E na PI já fiz um bocadinho de tudo, portanto, desde a redação da patente, a parte da tramitação e a redação dos argumentos que levam depois à concessão do pedido de patente. E finalmente, nesta fase, estou mais focada naquilo que é a monetização, a exploração, a monetização dos direitos de PI e, ao fim e ao cabo, os processos de transferência e tecnologia. Portanto, já não tanto numa fase inicial do ciclo de inovação ligada à criação de PI e à proteção da PI, mas mais ligada à fase final de exploração e de transferência de tecnologia e avaliação económica de ativos intangíveis, que é o que me apaixona. Pronto, a nível de agenda de trabalho, estes são os temas, como vocês podem ver, ao fim e ao cabo são mais generalistas. Vamos ver desde o início até ao final como é que a PI se enquadra dentro do processo de inovação, e eu acho que é importante começarmos a falar do processo de inovação e o papel e impacto que a PI tem em todo este processo. Depois uma parte que será focada nos direitos de PI que existem. Eventualmente para vocês vai ser um bocadinho mais repetitivo, dependendo dos conhecimentos que têm, mas eventualmente é falar um bocadinho sobre patentes, as marcas, portanto todos os direitos de uma maneira geral, e não vão ser excluídos nenhuns, ou seja, apesar da orientação destas sessões é muito mais uma orientação tecnológica, vamos falar de todas as modalidades, porque depois vamos ver na parte prática que às vezes há certas coisas que nós podemos pensar a nível de outras modalidades complementares para que a proteção do que pretendemos proteger seja a mais abrangente possível e a mais blindada, digamos assim, possível. E depois a fase final da exploração da PI. Ok? Portanto, avançando. A inovação, existem diferentes tipos de inovação e aqui estão referidos aqueles que são mais comuns ou que nós associamos com a inovação, desde inovação de produto, processo, mas também existe inovação do marketing, inovação organizacional. Nós, nesta sessão, vamos sempre estar focados à inovação de base tecnológica, portanto, mais dentro daquilo que é inovação a nível de produto e inovação a nível de processo. Eu, durante a sessão, vou dar alguns conceitos que eu acho que é importante nós distinguirmos bem do que é que estamos a falar, portanto, e este é o primeiro. Portanto, o que é invenção e o que é inovação. Portanto, a invenção é a formulação de uma ideia para a criação de um produto ou de um processo. A inovação é quando essa invenção passa à parte prática e efetivamente é implementada no ecossistema empresarial da sociedade para benefício da sociedade. E essa é a primeira grande distinção. Porque é que a PI é tão diferente ou como é que eu posso marcar a diferença num processo de inovação e porque é que eu faço e porque é que eu entro nestes processos de inovação? Basicamente para ser competitivo ou parte dentro dos próprios agentes que estão no mercado porque querem se distinguir da sua concorrência e, portanto, criam processos ou criam produtos que lhes conferem competitividade relativamente aos demais, fazem mais rápido, criam outras abordagens de mercado que lhes dão essa competitividade. Ou então, a inovação, quando se diz que é puxada pelo mercado, existem carências no mercado, existe uma necessidade do mercado para a qual não há resposta e, portanto, a inovação vai procurar criar essas respostas e dar essas respostas
com um produto que resolva aquele problema. Porque é que a API é bastante importante neste processo? Porque garante que quem empreende nestas atividades possa vir a ter retorno sobre esse investimento. Todos sabem que empreender num processo de inovação exige investimento, recursos, dinheiro e, portanto, não se promovia estas atividades se, no momento a seguir, uma organização que criou algo novo e que entrou no mercado com algo novo, passado um momento, entrasse um seu concorrente exatamente com o mesmo produto, copiado do seu, e a entrar em igualdade de circunstâncias nesse mercado. Portanto, não havia nenhum prémio, digamos assim, para quem, ao fim e ao cabo, investiu e se empenhou nesse desenvolvimento, e a API garante exatamente isso. Garante que essa pessoa que entra nesse processo, no final pode dizer: é algo que eu criei, eu investi, eu desenvolvi e, portanto, eu preciso da API, desta proteção, que o que me vai dizer é que aquilo que eu desenvolvi, ninguém pode entrar no mercado com algo igual sem que eu autorize, e aí entramos no licenciamento, mas não pode entrar no mercado com um produto igual porque infringe o meu direito. E eu tenho este direito durante 20 anos, se eu estiver a falar de uma patente de invenção. Depois há aqui algumas alterações a nível do período, dependendo das áreas, mas regra geral são os 20 anos, porque é considerado em termos económicos que é o tempo suficiente para a entidade que investiu ter retorno sobre esse investimento. Portanto, existe mesmo, e estudando a parte económica associada à inovação e associada a estes temas, os 20 anos advêm exatamente desse período que se considera que é o suficiente para a entidade que investiu poder ter retorno não só do investimento, mas também os benefícios, porque obviamente não se quer ficar na mesma, quer-se ficar melhor e numa posição melhor e ter mais vantagens. Ora bem, segunda fase de conceitos. Nós vamos falar muito de propriedade intelectual e, portanto, aqui nós também achámos que era necessário fazer este enquadramento do que é que nós estamos exatamente a falar. Portanto, nós temos a propriedade intelectual, que é tudo aquilo que tem a ver com patentes, marcas, desenhos, os copyrights e também os segredos comerciais. Aqui os copyrights, dentro da propriedade intelectual ainda há a divisão do industrial e o copyright, mas ao fim e ao cabo fazem parte daqueles ativos intangíveis, que são os mais tangíveis que existem, porque são aqueles que existe pelo menos uma descrição, existe uma formalização, maior, menor, dependendo se é segredo, se é marca, mas pelo menos os que são de propriedade industrial há uma formalização, há um registro, e por isso é que nós dizemos que dentro dos ativos intangíveis, estes são aqueles que são os mais tangíveis possíveis, porque pelo menos conseguem-se descrever e registar dentro das instituições que existem no sistema de propriedade industrial. Depois, mais abrangente, avançamos então para os ativos intangíveis, em que aí nós entramos já com o know-how das organizações, as licenças que eles podem ter, ou seja, eu posso não ter o direito de propriedade intelectual sobre uma determinada tecnologia, mas eu tenho uma licença da sua utilização e isto é um asset da organização. Portanto, as licenças, os processos, informações privilegiadas sobre os clientes, e aqui também é um bocadinho do segredo comercial, não numa forma formalizada, como direito de TPI, mas como algo que existe no seio da empresa e que normalmente é a sua informação confidencial e é aquilo que ao fim e ao cabo acaba por ser e por estar na gênese de todas as empresas. Mais abrangente ainda, capital intelectual, e aqui a grande diferença é entrarem os recursos humanos. Hoje em dia, muitos dos processos que nós temos e dos produtos que são mais competitivos e que ao fim e ao cabo têm um valor acrescido superior,
eles advêm dos recursos humanos que têm a capacidade de os desenvolver, que têm a capacidade de criar, e isso são as cabeças das pessoas que estão dentro das organizações. É o mais intangível possível, mas sabemos que é muito real e todas as empresas se ressentem quando um determinado recurso humano eventualmente sai. É sempre uma questão de atenção e alguma problemática, digamos assim, porque cada vez mais são importantes. Outro aspecto que é importante em todo este processo é a coordenação, ou seja, o meu objetivo é todas as organizações, e aqui estamos a falar de tipicamente organizações ainda muito ligadas à área académica, mas já de interface, em que já têm também nas suas organizações, empresas, etc. E, portanto, é preciso também ter esse enquadramento e ao fim e ao cabo, deverá haver uma estratégia também para a própria organização, mesmo que sejam sem fins lucrativos, mas deve haver uma estratégia, se calhar não de negócio, mas da própria organização, da própria expansão, desenvolvimento, etc., das próprias organizações. Esta estratégia deve estar alinhada com os processos, a estratégia de inovação e os processos de inovação que são selecionados e, obviamente, com a estratégia da PI. Muitas vezes, por exemplo, se a minha intenção é, dentro da minha estrutura, fazer parcerias com entidades fora, por exemplo, de Portugal, nós estamos aqui em Portugal, mas se nós quisermos fazer uma colaboração, definir uma estratégia com uma entidade fora da do nosso território, e, por exemplo, nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa, o que seja, mesmo Ásia, a questão é, se eu quero estabelecer essa relação com base em algo que eu desenvolvi, IPI que eu criei e que vou, ou por parceria, querer desenvolver, ou num processo de licenciamento, etc., eu tenho que considerar esses territórios dentro da minha estratégia de PI. Porque a minha estratégia de PI, nós vamos um bocadinho mais à frente ver, ela é territorial, portanto eu tenho que escolher, eu tenho que desenvolver, tenho que proteger, mas depois eu tenho que escolher os territórios onde eu quero que o meu direito esteja presente e esteja vigente e, portanto, se a minha intenção é estabelecer colaborações com entidades fora do território onde eu me encontro e tenho a minha PI protegida, eu tenho que considerar esses territórios também como territórios a proteger e de interesse, porque caso contrário eu não tenho leverage, eu não tenho PI lá. Portanto, por isso é que este triangular, digamos assim, de a estratégia da organização, a estratégia de inovação e a estratégia de PI devem estar alinhadas para que eu possa efetivamente otimizar a criação de valor e ter o máximo benefício possível deste investimento que eu estou a ter quando faço a proteção dos daquilo que eu vou desenvolvendo. A nível de processos de inovação tecnológica, este é basicamente o ciclo de vida da inovação. E por isso é que eu digo, pronto, lá está, esta sessão nós vamos olhar de uma forma muito abreviada em todas estas etapas que depois nas outras sessões vamos detalhar um bocadinho e já na sessão desta tarde vamos nos focar na parte do levantamento de tecnologias e como fazer a sua proteção, que é esta parte aqui assim, eu não sei se o rato não dá, que é esta parte que está dentro deste picotada verde, ou seja, que é aquilo que está muito próximo ainda do desenvolvimento, muitas vezes em Portugal desenvolvimento académico, desenvolvimento em algumas empresas que também empreendem neste tipo de atividades, mas fundamentalmente em Portugal o que se percebe é que está muito ligado à área académica e, portanto, começo pelos meus projetos, identifico o projeto que pretendo desenvolver, há toda uma fase de desenvolvimento e dentro dessa fase qual vai ser o meu objetivo, com quem vou colaborar, se tenho ao fim e ao cabo, se eu tenho os recursos internos suficientes para fazer toda esta fase e todo este primeiro desenvolvimento, ou se eu preciso de fazer e estabelecer colaborações com
com outras entidades para poder desenvolver este meu projeto, porque os projetos hoje em dia têm componentes já de várias áreas. Eu posso ter uma área de química, mas que está muito ligada à área da eletrónica, e hoje em dia a parte, e por isso é que a área de tudo o que são eletrónicas e tecnologias de informação está tão em desenvolvimento, porque independentemente do setor, muitas vezes quando eu já estou a pensar num produto, eu preciso desse input, porque no mundo atual é algo que, para funcionar e para que consiga efetivamente entrar no mercado, muitas vezes é preciso depois essas componentes, e portanto eu tenho que aferir se consigo fazer tudo internamente ou não, e depois começo a ter alguns resultados que são potencialmente interessantes, e é nesta fase, quando eu começo todo este processo, a grande mais-valia é a confidencialidade, porque até aqui eu não tenho uma proteção ainda efetiva, portanto é a confidencialidade, e surge também a questão do segredo comercial. Muitas vezes hoje em dia começa-se a utilizar o segredo comercial para pelo menos garantir que se fortalece a questão da confidencialidade e garantir também as titularidades daquilo que se está e dos projetos que se estão a desenvolver. Hoje em dia as equipas são mistas, há muita mobilidade entre as pessoas, e portanto, para garantir que aquele projeto está a ser desenvolvido pelaquela organização dentro daquele contexto, muitas vezes o que se faz são proteções de segredo comercial, que depois, mais à frente, podem ser complementados ou não com outras modalidades de proteção, mas nesta fase inicial é confidencialidade e segredo comercial a forma de melhor proteger este tipo de desenvolvimentos. Quando eu começo a ter resultados que são positivos, portanto, se eu começo a provar aquela minha teoria ou a ideia que me levou ao desenvolvimento daquele projeto, e eu começo a ter efetivamente resultados que são interessantes, então eu aí tenho que começar a definir qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para proteger aquela tecnologia. E numa perspectiva, e aqui eu tenho que fazer, é a primeira vez que eu tenho que fazer um bocadinho um zoom out daquele meu contexto ainda muito académico, que é, eu protejo a tecnologia, mas também devo ter em atenção como é que eu vejo aquele produto que está ali assim em desenvolvimento e que eu estou a pensar, como é que ele vai entrar no mercado, porque isso depois vai ajudar a eu definir a minha estratégia de PI. Há modalidades, digamos assim, em que eu tenho que pensar antes e previamente a pensar como é que depois vai ser a evolução futura, porque, por exemplo, os desenhos e as patentes, todos nós sabemos, eles obrigatoriamente têm que cumprir requisitos, e um deles é a novidade, portanto não há depois mais à frente a pessoa lembrar-se e dizer isto também era bom proteger por desenho, porque afinal o produto que vai entrar também tem determinadas features e características estéticas e que se calhar complementava a patente que está a proteger a base tecnológica. Portanto, aqui é a primeira vez, quando eu defino a estratégia de proteção, eu tenho que olhar para a tecnologia que eu desenvolvi, mas também como é que eu penso que aquela tecnologia entra no mercado. No mercado não entram tecnologias, entram produtos e entram processos. E, portanto, eu tenho sempre que fazer essa ponte. Eu peço imensa desculpa. Não, eu esqueci-me de dizer isso, mas nós depois fazemos as perguntas no final. Mas registro que eu respondo-lhe com todo o prazer. Depois, em termos, passamos, a partir do momento em que eu tenho a minha estratégia definida, eu começo a ter o meu pool de ativos intangíveis e posso ter para uma determinada tecnologia, dependendo das suas características, eu posso ter uma ou mais pedidos de patente, eu posso ter uma família, posso ter desenhos, posso já pensar até inclusivamente de uma marca, porque nós também nem todas as áreas tecnológicas se desenvolvem da mesma forma. Nós temos uma área tecnológica, por exemplo, de base healthcare, de saúde, etc., biotech, pharma, que tem um desenvolvimento bastante mais alargado e, portanto, muitas vezes nesta fase ainda estamos longe de entrar no mercado, mas existem soluções que o espaço
passos são muito mais acelerados e, portanto, neste contexto até eu posso já ter uma marca que acho que é uma marca que se adequa perfeitamente àquele produto e, portanto, eu vou ter um inventário, digamos assim, dos meus ativos de PI que protegem o meu projeto. A fase seguinte é avaliar estrategicamente esses ativos, é como é que eu vou fazer o packaging, ou seja, eu tenho tecnologias, eu tenho patentes, eu tenho as marcas, é já mais do mercado, mas eu tenho as patentes, tenho o desenho, como é que eu faço o embrulho, digamos assim, para poder evidenciar tudo aquilo que é o valor, a minha proposta de valor relativamente àquilo que eu desenvolvi. E aí a minha perspectiva 100% de mercado. Eu tenho que ver e tenho que estruturar o que eu desenvolvi preparado para os agentes de mercado. Ou seja, não é chegar, eu tenho uma patente e a patente tem estas características técnicas, isso é para a patente. Para o mercado, não é isso, é eu tenho este produto, a vantagem relativamente aos que existem é esta é mais rápido. Normalmente toda a gente diz, as patentes não se protegem em vantagens, protegem-se características. Aqui nesta fase de avaliação estratégica, as vantagens é que são importantes, é o que é que faz diferença. Porque do outro lado eu vou ter uma pessoa que eu vou contactar porque está no segmento que eu considero que é um segmento-alvo, eu considero que é uma entidade que vai beneficiar do meu produto e o que eu tenho que lhe dizer é como é que o meu produto é melhor, é mais rápido, é mais rentável, é mais eficiente, é cost efficient, ou seja, é mais barato, eu tenho que ter as vantagens perfeitamente identificadas relativamente àquele produto, porque aqui é uma linguagem já de mercado, porque do outro lado, esses são as entidades com quem eu me relaciono. E, portanto, aí vem a monetização, ou por comercialização direta. Eu também posso criar, e isso em Portugal também se é uma prática comum, eu posso criar uma spin-off porque eu quero entrar diretamente, pelo menos no mercado onde eu me encontro, eu quero entrar diretamente, mas depois eu posso fazer ou cessões, ou licenças, ou vendas, ou licenças, depende da estratégia que eu tenho idealizada e posso capitalizar aquele meu, porque o objetivo aqui é, eu tenho um direito e é a mesma coisa como quando nós temos uma propriedade tangível. O que eu quero é rentabilizá-la ao máximo. E aqui também, ou porque eu posso ter, por exemplo, um prédio em que eu estou lá a viver, mas eu tenho mais um apartamento ou tenho um quarto e posso, se eu achar que quero rentabilizar, eu posso alugá-lo e alugo, é uma licença, alugo, digo que autoriza alguém a beneficiar daquele meu espaço e o que é que eu estou a fazer? Estou a rentabilizar o meu ativo. Aqui também é a mesma perspectiva. O facto de eu estar a entrar no mercado diretamente não me coíbe nem me impede de eu fazer licenciamentos, por exemplo, ou para áreas onde eu não vou, se a minha tecnologia for suficientemente abrangente, ou para áreas onde eu não vou estar, ou territórios onde eu não vou estar, mas tenho, por causa da estratégia de PI, o direito protegido nessas áreas. Muitas vezes, hoje em Portugal, países em que normalmente se protege, Europa, Estados Unidos e depois China, Japão, depende um bocadinho da estratégia, mas muitas vezes os Estados Unidos, por exemplo, nunca fica de fora de uma estratégia de PI, portanto é sempre um país considerado, mas muitas vezes as empresas nem estão nos Estados Unidos. Mas porquê não licenciar com um parceiro nos Estados Unidos para beneficiar do retorno que pode ter da entrada da tecnologia nesse território? Tem o direito protegido? Quer dizer, é uma questão só de otimizar esse investimento, porque depois a PI, eu não gosto de chamar a manutenção da PI custo, eu acho que é um investimento, mas já que eu estou a fazer um investimento em ter a minha tecnologia protegida nos Estados Unidos, mais vale eu garantir de alguma forma ter algum retorno indireto. Se eu não posso ir lá diretamente, ter alguém, um parceiro que possa estar a usar a minha tecnologia, mesmo que seja pouco, muito ou pouco, é sempre algo que eu posso beneficiar. Muitas vezes no final deste processo surgem sempre novas ideias, surgem sempre, porque aqui eu já estou em contacto com o mercado já me está a dar feedback, já me está a dar respostas e, portanto, no final deste processo eu já tenho
mais não sei quantos projetos que eu acho que são interessantes para começar outra vez o ciclo de inovação de novo. Aqui, a nível da proteção, portanto, as ideias, e agora vamos entrar um bocadinho naquilo que é a propriedade industrial e os direitos de PI, conceitos básicos sobre os direitos de PI. As ideias não são passíveis de proteção por PI. Eu tenho que ter uma aplicação, eu tenho que ter um desenvolvimento concreto tecnológico que responda a uma necessidade do mercado. E, portanto, e aí é a inovação e é onde a PI entra. Ou seja, numa fase inicial não há proteção de... Eu não posso proteger, que eu vou chegar à Lua. Agora eu posso proteger depois o foguetão, o combustível, os equipamentos, tudo, como é que os sistemas operativos, de como é que eu lá chego. Isso tudo é a inovação associada a esta ideia. Conceitos-chave a nível de PI: titularidade, confidencialidade e proteção. Normalmente começa-se com confidencialidade e depois é sempre preciso ver como é que é a proteção efetiva, como é que eu vou proteger o meu desenvolvimento. Tipicamente, confidencialidade e proteção são conceitos muito adquiridos. Titularidade é aquele conceito que às vezes fica relegado, depois logo se vê, porque nós estamos muito interessados em avançar com o projeto e fazer o desenvolvimento e como é que isto tudo vai funcionar. É extremamente importante estas questões de quem tem direito à PI, principalmente em todos os projetos colaborativos que hoje em dia são mais, e a tendência é que sejam cada vez mais, quem tem direito à PI. E depois a outra perguntinha a seguir é como é que se vai fazer a distribuição dos benefícios quando o meu produto entra no mercado. Mas isso fica para uma segunda fase. Nesta fase, a titularidade é extremamente importante. Da nossa experiência, muitas vezes é um problema, porque não está bem definido, porque há muita incerteza, e eu posso-vos dizer que vocês podem ter um desenvolvimento espetacular, uma proteção completamente adequada e estratégica relativamente ao produto, se quando estão na fase do packaging, depois para a entrada no mercado, se há incertezas, insegurança, não sei bem a titularidade, não há contratos, era uma co-titularidade, mas não se sabe bem quem é que toma as decisões, são dois, quem está do outro lado vai embora, porque as janelas de oportunidade não são... O processo de transferência de tecnologia é um processo complexo, é complexo cá e é complexo em todo o mundo, e portanto tudo aquilo que pode pôr um bocadinho de areia na engrenagem é muitas vezes crítico e pode inviabilizar completamente o processo. Portanto, a titularidade está aqui logo em primeiro lugar, porque da nossa experiência é algo que toda a gente diz, sim, titular, quem tem direito, sim, ok, mas pensar, não, é quem efetivamente tem direito, fazer os acordos estabelecidos para definir exatamente quem tem, a questão dos inventores relativamente, porque os inventores têm sempre que ser reconhecidos e, portanto, como é que eles ficam nesta questão depois também dos direitos e de reclamar direitos, como a API, como se estivermos a falar da patente, como é que ela vai avançar, tudo isto, se é uma colaboração universidade-empresa, super importante, porque depois, mais tarde, quando tivermos naquilo que se chama o due diligence, todos estes processos, é muito crítica esta situação. Portanto, aqui está em evidência por causa disso. Retornando um bocadinho ao ciclo de inovação, mas assim com um aspecto um bocadinho diferente, não é? Portanto, temos a fase da criação, temos a fase da proteção, exploração e defesa. Nesta formação e nestas ações de capacitação, a parte da defesa nós sinceramente vamos deixar para uma outra, porque não é tanto o core, é obviamente importante, mas já estamos numa fase mesmo muito, muito mais à frente. Portanto, nós vamos nos focar muito na criação, na proteção e na exploração, porque a exploração é tudo aquilo que tem a ver com transferência de tecnologia, que foi isso que nos trouxe aqui. E, portanto, quando eu penso nestes processos,
E agora, focando na criação e na proteção, estas são as perguntas que normalmente surgem, que é, quando eu estou a fazer um desenvolvimento novo, um novo projeto, aliás, aquilo que eu estou a desenvolver é novo, não é novo? O que é que os meus concorrentes estão a fazer? Quem é que mais está a trabalhar neste tema? Porque muitas vezes nós também temos que sempre que pensar que, se nós de alguma forma estamos a pensar num projeto e num desenvolvimento, é porque efetivamente há uma necessidade, há uma carência, e era muita coincidência ninguém estar, nem nunca em todo o mundo, ter pensado também naquela questão e naquele problema e naquela problemática. Pode acontecer, mas as probabilidades são mesmo muito pequenas e, portanto, ter noção, quando eu começo um projeto, o que é que está a acontecer dentro da área é extremamente importante para eu me posicionar. Basicamente, na criação é importante nós termos o nosso posicionamento. Neste caso não é posicionamento de mercado, é posicionamento tecnológico, é quem são os meus pares. E depois, dentro da proteção, é efetivamente verificar, eu tenho ali resultados, tenho esta ideia, criei estes resultados, eles funcionam, até que ponto é que eu posso proteger e como é que eu posso proteger, quando é que eu posso proteger, porque há um timing de proteção da API, uma patente também obriga a determinados formalismos e é um documento muito estruturado, portanto, perdão, eu tenho que ter uma noção de quando é que é a altura ideal de fazer esta proteção, o como e o onde. Onde, porquê? Por causa do território e porque são direitos territoriais. E, portanto, basicamente as respostas a estas perguntas é um bocadinho feito se eu empreender neste tipo de análise, ou seja, as pesquisas ao estado da técnica são, e nós vamos ver mais à frente, são fundamentais para eu conseguir extrair toda a informação sobre a área tecnológica onde eu me encontro. As patentes são uma fonte inesgotável de informação de vários tipos. Não só nós associamos às patentes, são documentos tecnológicos, portanto é onde eu vou buscar informação tecnológica. Muito mais informação eu consigo buscar e extrair de um documento de patente. Nós depois também já vamos ver isso um bocadinho mais à frente. E, portanto, começar a determinar, a fazer o meu posicionamento e ver até se aquela área está em grande, se há um grande investimento por parte de outros no seu desenvolvimento, se o investimento já foi feito há alguns anos e se calhar eu estou a pensar, ou efetivamente eu tenho algo novo, mas eu tenho que ver o que é que foi essa investigação tão importante aí há uns anos atrás, ver se eu estou um bocadinho atrasada relativamente àquilo que já existiu, ou se de facto eu tenho uma coisa nova. Portanto, tudo isso advém de pesquisas ao estado da técnica. A nível da proteção, obviamente são os relatórios de patenteabilidade, que também estão suportados no estado da técnica, mas aí é uma análise tecnológica, ou seja, é o que é que está protegido e se eu tenho margem ou não para fazer a proteção com base no meu desenvolvimento e naquilo que criei. Portanto, agora vamos falar então especificamente destas duas áreas e a pergunta é como é que começamos. Portanto, as perguntas são as mesmas que eu fiz há pouco. E estas é que eu, à partida, tenho que responder ou tenho que, pelo menos, ter capacidade de responder a algumas quando eu avanço com um projeto tecnológico. O que é que eu vou proteger? Eu vou proteger as características técnicas que se traduzem numa vantagem competitiva. Eu tenho a forma de proteger, são os direitos, são as modalidades de proteção que eu tenho à minha disposição, e onde eu posso proteger é o princípio da territorialidade. Nós depois, entre este salto, aqui as perguntas e a questão do que é preciso fazer, etc., depois vamos ver um bocadinho mais em detalhe nas outras. Isto é só um bocadinho, lá está, mais uma vez o overview geral. A nível da proteção, eu tenho, como já disse, tenho as marcas, tenho as patentes e essas são para
focadas e orientadas para tudo aquilo que são as invenções tecnológicas e a proteção dessas invenções tecnológicas, e eu garanto este direito através de um registro dentro de um instituto oficial de propriedade industrial, pode ser nacional, no caso de Portugal é o INPI, pode ser regional e temos o EPO, o European Patent Office, ou pode ser internacional e aí estamos a falar da WIPO, ou seja, portanto eu tenho várias instituições e todos os países têm a sua, ou seja, nós temos o nosso INPI, nos Estados Unidos é a USPTO, portanto na Coreia Kipo, China não sei como é que agora já não me lembro, mas pronto, cada território tem o seu próprio instituto que é o receptor e é receptor de patentes, marcas e desenhos, portanto há sempre estas organizações. As marcas identificam um produto e um serviço no seu mercado, ou no segmento de mercado onde esse produto está a ser comercializado. Os desenhos é a aparência exterior e apenas a aparência exterior, não interessa como funciona, para que é usado, é só parte estética do associado ao desenho. Os trade secrets são os segredos comerciais, é a informação confidencial valiosa para a empresa em que a sua principal vantagem é ninguém saber como é que eu faço. É eu ter desenvolvido algo e ninguém saber como é que eu consigo e como é que eu desenvolvi. Relativamente a estes, nós depois vamos detalhar cada um deles, eu não quero entrar muito para não ser muito pesada, mas depois vamos ver quando é que este pode ser a proteção mais adequada ou complementar, pronto, depende, e os copyrights, que são formas criativas, originais, criações artísticas, que nesta fase não vamos abordar em mais detalhe do que que apenas dizer que elas existem e que ao fim e ao cabo o que é que protegem e onde é que se podem registar. Aqui a divulgação não é necessário, porque um copyright, a partir do momento que ele existe e é publicado, automaticamente o direito é reconhecido à entidade que cria essa informação, muitas vezes por uma questão de garantia de titularidade de quem criou primeiro. Pode-se também fazer o registro junto do IGAC, que é, ao fim e ao cabo, o instituto que recebe este tipo de informações. Claro que não há nenhuma divulgação, portanto, recebem a informação e o que dão em retorno é, ao fim e ao cabo, um número e uma data de registro em que reflete o depósito feito. Quando eu estou na pergunta de como proteger e se vale a pena proteger, eu tenho primeiro que identificar e caracterizar a minha tecnologia, portanto, definir a área e principalmente definir as características técnicas que fazem desse desenvolvimento especial e o que é quais são as características que levam a esse efeito inovador, a esse efeito que não é óbvio e que, portanto, vai dar as vantagens, depois resulta nessas vantagens. E tem que ter resultados experimentais. Aqui é aquela questão que, quando eu falo de proteção por patentes, há determinados requisitos e obrigações que eu tenho que cumprir e por isso é que o timing para fazer essa proteção é tão importante. A nível do contexto tecnológico, lá está, a pesquisa ao estado da técnica ajuda principalmente na identificação se as características técnicas que eu sei que são especiais, se elas já foram ou não inventadas e descritas por alguém e, portanto, o potencial que eu tenho quando faço quando eu pretendo fazer a proteção, se ela realmente faz sentido. No contexto tecnológico, eu também consigo tirar quem são as entidades mais ativas. Se eu identificar quem é que está mais ativo numa determinada área com invenções, eu sei que é aí que residem as pessoas que, se eu estiver a falar de uma parceria porque tenho uma questão, que tenho um problema ou que eu pretendo dar um passo, avançar um bocadinho mais rapidamente, são os meus potenciais, são os meus contactos privilegiados para eu conseguir fazer avanços mais rápidos dentro do desenvolvimento que estou a realizar.
Estas são as bases de dados, são algumas. Depois nós, na segunda sessão, em que nós nos vamos focar muito mais no levantamento e na proteção, eu depois vou apresentar mais e adicionais a estas, mas estas, ao fim e ao cabo, são aquelas mais que se associam quando, e eram as mais antigas, aliás, a nível de bases de dados de patentes. Como eu dizia, a patente o documento de patente é um documento estruturado e logo na primeira página eu consigo recolher, ao fim e ao cabo, muito mais do que apenas a tecnologia e a área tecnológica. Eu consigo ter noção do território, eu consigo ter noção da classificação internacional de patentes que foi atribuída àquele documento e, portanto, eu consigo perceber onde é que esta tecnologia se encaixa dentro da classificação internacional de patentes, que ao fim e ao cabo é um catálogo que arruma as patentes, portanto, dentro de tudo aquilo que se protege e tudo aquilo que se apresenta como um documento de patente, todos eles são arrumadinhos em caixas, dependendo das características da tecnologia, e as caixas são 8 ou 9, eu agora não sei de cor, mas pronto, e começamos com tudo aquilo que tem a ver com necessidades humanas, tudo aquilo que tem a ver com eletrónica, portanto, elas estão todas catalogadas, e eu aqui é muito interessante porque eu posso ver esta tecnologia, onde é que ela encaixa, quais são as caixas, eu posso ter classificações que já me são conhecidas, porque quando eu desenvolvo uma tecnologia é para um determinado fim e é para um determinado uso e, portanto, eu consigo perceber onde é que ela pode ter uma classificação, mas podem surgir classificações, porque este documento, à partida, quando eu faço a pesquisa ao estado da técnica, ele é relevante na minha área, portanto, são documentos que estão próximos daquilo que eu estou a fazer, e se aparece uma classificação um bocadinho diferente daquelas que eu dava como dado adquirido, como aquelas que sim, ok, eu percebo, então eu posso investigar essa classificação e perceber porque é que está aqui classificado, qual é, e ir chegar ao documento de patente e perceber porque é que ele tem aquela classificação, o que é que o torna diferente, e inclusivamente dentro do meu projeto até que ponto é que eu posso usar isso ou não. Porque pode ser uma transversalidade, digamos assim, de aplicações na minha tecnologia que eu à partida não estava tão desperta para, mas através de uma pesquisa ao estado da técnica eu posso identificar essas outras aplicações que não eram tão comuns ou que eu à partida não tinha presente que existissem. Portanto, isso é através das IPCs. Em termos da data de prioridade e do território, eu posso ver onde é que, e estatisticamente dentro de tudo aquilo que eu recolho, eu posso ver quais são os países que têm mais patentes depositadas e, portanto, são aqueles a nível... O país de prioridade dá-me e diz-me informação sobre onde é que se está a desenvolver esta área tecnológica, onde é que estão as entidades que estão a criá-la, e os países onde eu depois, os países de extensão, onde estas entidades estão a proteger o seu direito, são os mercados que, à partida, estatisticamente pelo menos, eu posso tirar quais são os mais relevantes, ou dentro de uma tendência, quais são aqueles em que quem está nesta área normalmente protege. E eu posso, obviamente não é cegamente, mas eu posso analisar e posso também ajustar e perceber até que ponto é que na minha estratégia também eu os posso considerar ou não, dependendo daquilo que eu acho pertinente. Muitas vezes, e aqui eu às vezes gosto de dar exemplos, há determinadas tecnologias, houve uma altura em que nós precisávamos de tomar uma decisão sobre onde nós tínhamos um primeiro pedido, já tínhamos feito um pedido internacional, portanto tínhamos aquela proteção provisória naqueles países que estão, ao fim e ao cabo, dentro daquilo que são os pedidos internacionais de patente, mas depois estávamos a chegar aos 30 meses, era preciso tomar uma decisão. Onde é que este pedido efetivamente vai entrar? E nessa altura fizemos uma pesquisa ao estado da técnica para ver e aferimos, ao fim e ao cabo, é o que se chama a estratégia de desenvolvimento, é a geoestratégia, digamos assim, que é quais são os principais países de prioridade, que são os criadores, e quais são os principais países de extensão. E dentro desse, porque esse é que interessava naquela altura para quem tinha o PCT e precisava de escolher países, ele estava mais interessado onde é que devia estender aquele pedido de patente. E nós fizemos uma análise
E surgiram os mercados que são tipicamente os mercados que saem, não é? Portanto, são aqueles que eu disse, a região da patente europeia, os Estados Unidos, o Canadá, depois a parte da Ásia, dependendo, mas existem também há sempre essa preferência, mas surgiu uma grande preponderância, uma grande relevância, digamos assim, neste caso que era do Brasil. E o Brasil aparece aqui, mas porquê? E depois começámos a ver, efetivamente, para aquela tecnologia, eles efetivamente tinham muita procura e era um mercado que era um consumidor, digamos assim, ou um potencial consumidor dos produtos que iriam surgir daquela tecnologia, dos produtos depois que iriam entrar no mercado. E, portanto, dentro dessa estratégia, não estava equacionado o Brasil e passou a estar equacionado o Brasil por um resultado de uma pesquisa ao estado da técnica. Portanto, por isso é que eu digo, pesquisas ao estado da técnica não é só a parte tecnológica, vão muito mais além, porque é o que nós dizemos, as patentes é uma fonte inesgotável de informação e de vários tipos, e podemos todos beneficiar porque são documentos estruturados, é fácil de analisar, podemos fazer pesquisas por campo a campo, dentro daquilo que nós pretendemos que sejam os resultados que queremos para a nossa estratégia. E depois também há outra questão, aí é um bocadinho mais complexo fazer esta análise, mas também se pode fazer se efetivamente se conseguir perceber que há um documento que tem muitas citações, que é citado em muitas patentes, nós podemos perceber que é um documento relevante e ver porque é que é tão relevante e dentro onde ele é citado, se está mais ou menos dentro da mesma área ou se até já existem outras áreas a citar, também é uma análise muito mais aprofundada, detalhada, muito mais intensiva, digamos assim, mas até isso nós podemos fazer e podemos tirar conclusões interessantes dessa análise. Erros comuns quando eu estou a pensar em proteger a minha PI e que, portanto, tenho que ter atenção, não existe proteção mundial, isto é sempre toda a gente, eu quero uma proteção mundial, era bom, mas não existe. O princípio da territorialidade é absolutamente incontornável e, portanto, mesmo o pedido internacional que tem toda aquela abrangência, há um momento em que eu vou ter que escolher. E nós vamos ver um bocadinho mais à frente porquê, porque era aquilo que eu dizia, a patente é o prémio dado a quem inventa de poder estar no mercado em monopólio. Os monopólios são proibidos, não é? De maneira geral, é uma prática comercial proibida. Só é permitida, de facto, se eu tiver um direito de PI. Aí sim eu tenho permissão para poder estar no mercado em monopólio. Ninguém pode entrar com um produto igual ao meu. E quem dá essa permissão é o Estado, onde eu quero ter esse monopólio, e por isso é que é territorial. Porquê? Porque cada Estado é que vai dizer àquela entidade, você pode estar em monopólio aqui neste meu território, e por isso é que há esta questão da territorialidade que é tão importante e ao fim e ao cabo impede estas questões de proteção mundial. Nem toda a legislação é a mesma e, principalmente, há evoluções. Os países têm diferenças entre eles, há pontos que são comuns, o reconhecimento da prioridade, o reconhecimento dos prazos, o reconhecimento do pedido internacional, quem está dentro quem assinou esse tratado, mas quem está dentro dessa região também o reconhece. Há princípios que são comuns, mas depois a aplicação e a análise, como é território por território, quando eu estou a verificar o cumprimento dos requisitos de patentabilidade nos territórios de forma individual, aí as leis podem variar e há territórios que apresentam diferenças entre eles. E eu aqui gosto, por exemplo, de dar um exemplo. Na Índia, por exemplo, não há patentes de aplicação, diferentes usos, porque eu posso ter patentes que protegem um novo produto ou um novo processo, mesmo que o produto seja conhecido, mas um novo processo de obter esse produto, e eu depois também posso proteger aplicações novas. Na Índia, por exemplo, não é permitido, porque essas novas aplicações são consideradas descobertas.
e tudo aquilo que é uma descoberta é excluído de proteção por patente e, portanto, é uma diferença, por exemplo, que nesse território esse tipo de patentes pura e simplesmente não são efetivas, não podem ser concedidas. Portanto, há diferenças entre territórios e também há diferenças a nível da avaliação dos critérios. Tem-se evoluído bastante e no caso da PI, até porque a evolução tecnológica é tão brutal nos últimos anos, tanta coisa aconteceu com blockchains, inteligências artificiais, tudo isso, toda a parte então de eletrónica tem mexido tanto com as tecnologias e aquilo que está neste momento a ser desenvolvido, que a propriedade industrial também tem que ir acompanhando e os critérios, os requisitos também vão alterando. Certas coisas que no passado podiam perfeitamente ser passíveis de uma concessão por cumprirem os requisitos de patentabilidade, hoje em dia já não é assim. Ou pode não ser assim, ou não é tão fácil. É preciso dar algumas alterações, fazer alguma alteração a nível de como apresento para poder efetivamente conseguir ter uma concessão. Portanto, também não verem, apesar de ser algo que está muito definido, tem sempre uma subjetividade associada que tem evoluído ao longo dos anos. E depois, obviamente, não devemos confundir as modalidades, aquelas modalidades, nem usá-las de forma incorreta, dependendo daquilo que eu desenvolvi. Avançando, eu aqui não vou ser muito intensa, porque pronto, pode ser um bocadinho aborrecido, mas vamos passar. Portanto, patentes de invenção é uma invenção de base tecnológica de um produto, aparelho, processo ou uso. Claro está que nem em todos os territórios este uso pode ser protegido. Tem 3 requisitos para ser concedido. Tem que ter novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. A aplicação industrial é aquele que é mais straightforward. Novidade é relativamente straightforward, porque a novidade é se aquilo que eu descrevi no meu pedido de patente está ou não transcrito quase e descrito num documento anterior e que, ao fim e ao cabo, se é anterior, tem uma data de prioridade anterior à minha, portanto a minha não é nova relativamente a esse documento. Atividade inventiva, onde reside toda a dinâmica da tramitação dos pedidos de patente. É subjetivo, é argumentativo, o examinador vai dentro do estado da técnica, vai levantar documentos que, de acordo com a sua opinião, são documentos que, em conjunto, retiram aquele efeito inventivo, aquele efeito não óbvio, digamos assim, parte depois do requerente daquele pedido contra-argumentar, apresentando que sim, que era muito inovador e que é toda uma questão que é cinza. Não é nada straightforward e, inclusivamente, quando nós estamos e contactamos com examinadores de diferentes países, os países também têm comportamentos completamente diferentes dentro daquilo que consideram ou não consideram e da argumentação que apresentam. E, portanto, aqui é onde reside a questão fundamental das patentes, é na questão da atividade inventiva. Claro que há pedidos que não têm estes... Portanto, depende. Pode ser mais complexo, menos complexo. É uma questão depois de argumentação. É feito por acordo, o direito é feito por acordo, neste caso o Estado a quem eu estou a pedir esta proteção, e tem uma duração, uma vigência de 20 anos desde o primeiro filing desde a primeira vez que eu faço a descrição daquela e que eu deposito junto de um instituto receptor deste tipo de direitos, o meu pedido de patente. No caso das áreas de farmacêutica, e há períodos adicionais, porque aqui entra a questão de, mesmo que eu tenha uma patente ou que eu tenha algo que cumpra os requisitos de patentabilidade, eu tenho a questão de autorização de entrada no mercado, e isso
A porta, como todos nós sabem, é um período também bastante alargado, também com muitos testes, com muitas provas e, portanto, para não prejudicar as entidades que investem neste tipo de desenvolvimentos tecnológicos, é dado até 5 anos e o até é o máximo. O período exato tem a ver com a data de concessão da patente, a data da primeira autorização no mercado, portanto é uma fórmula que depois contabiliza quantos mais além destes 20 anos é que a vigência pode ser considerada. Marca é um sinal distintivo, protege produtos. Eu li uma vez uma descrição que me ficou e que eu uso sempre quando falo de marcas, porque acho que é a melhor forma de percepcionarmos o que é que a marca pretende dentro daquilo para a qual foi criada. A marca o que pretende é criar no consumidor uma percepção de como queremos que esse consumidor olhe para o nosso produto e o leve a comprar em detrimento de outros. Ou seja, são percepções que nós transmitimos aos consumidores. E eu posso dar exemplos só para perceber um bocadinho, para exemplificar esta questão. Nestlé, produtos alimentares, o que é que a Nestlé transmite? A Nestlé todos nós conhecemos, mas o que é que ela transmite? Transmite segurança, transmite tradição, transmite fiabilidade, a Nestlé tem produtos para bebés, portanto é todo aquele cuidado que nos leva a escolher uma Nestlé, por exemplo, de uma marca branca. Claro que depois também depende do produto, não é? Porque há produtos que para nós também são mais sensíveis e aí as marcas têm mais força, porque nós queremos mais esse assurance, porque tem toda essa carga que traz por trás. Mas, por exemplo, a Apple e as suas marcas, iPhones, iPods, iTudo, ao fim e ao cabo o que é que elas transmitem? Transmitem moda, transmitem produtos que são tecnologicamente muito simples de usar, muito fiáveis e também a parte do estilo também, portanto também ao fim e ao cabo a pessoa paga mais, até porque são mais caros, mas para ter todas essas vantagens. Portanto, as marcas são as percepções que fazem com que o consumidor escolha aquele produto em detrimento dos outros, que às vezes fazem exatamente a mesma coisa. De outras formas, mas exatamente, ou às vezes não, as marcas brancas muitas vezes são iguais, mas a pessoa pede marca branca, às vezes ainda vai, então, mas quem é que foi? Se eu consigo perceber onde é que foi feito e se eu associo aquilo a uma marca ainda posso comprar, se é um adulto e se é uma bolacha, ok, mas por exemplo se for para crianças, eu não sei se muitos de vós devem ter filhos, a pessoa é muito mais criteriosa com o tipo de produtos que lhes dá e não somos assim tão levados a escolher, a ter outras opções. Desenhos ou modelos, como eu disse, aparência é de um produto ou de um aparelho, tem que cumprir a novidade, tem que ter caráter singular e tem que ser visível. Muitas vezes associam-se a estes desenhos ou modelos estas criações estéticas, a garrafa da Coca-Cola, aquela forma, etc. Mas hoje em dia, principalmente com os gadgets eletrónicos, cada vez mais é um tipo de modalidade que está em crescimento. Porque desde os cantos arredondados dos iPhones, há aquela bolinha do meio que ninguém dos outros concorrentes, nunca, os cantos arredondados já levou a litígio, porque acho que houve uma marca, já não me lembro bem, mas que também apareceu no mercado quando o iPhone tinha os cantinhos arredondados, que entrou também e pronto, foi litígio grande entre essas duas entidades. Mas, por exemplo, o botãozinho do meio, nunca ninguém se meteu com ele. O iPhone agora também, a Apple também já o abandonou, mas pronto, mas ninguém se meteu com essa questão. Gosto sempre de referir uma questão que eu acho que é importante, porque eu gosto de falar daquilo que também é desenvolvido por nós, isso é tecnologia portuguesa. Os portais que estão nos aeroportos e que substituem as pessoas que verificam a nossa identidade e versus o passaporte ou o cartão de cidadão, etc., mas que agora não são pessoas, são aqueles portais em que nós chegamos, temos aquelas portas onde entramos, depois temos que pôr os pezinhos em determinado sítio, vem a câmara, registra os nossos dados biométricos e valida que efetivamente somos quem dizemos que somos. Isso é tecnologia portuguesa. Isso está protegido por desenho,
tem proteção por patente, obviamente, mas está protegido também por desenho. Portanto, é um exemplo que não tem que ser só estético, não tem que ser só garrafas, ténis esquisitos e cadeiras como estas. Há muitas mais, por exemplo, tudo aquilo que são agora as boxes, as televisões, os próprios displays dos telefones, a forma, há inclusivamente, nós vamos ver, há inclusivamente quem protege os ícones que aparecem nos... Não é os amarelinhos, porque isso não... Mas aqueles que são específicos de determinada marca estão todos protegidos por a rir, a chorar, a não sei o quê, que é as várias emoções, está tudo protegido por desenho ao modelo. Portanto, tem havido realmente uma grande evolução neste tipo de proteção. Segredo comercial. Apesar de não haver nenhum registro, porque é um segredo, não é? Não deve sair das portas, das fronteiras da empresa, ele tem que cumprir requisitos de acordo com o nosso código, e a revisão do código de 2018 incluiu a diretiva europeia que foi transposta para a legislação, portanto, para a lei portuguesa, e ela foi através da incorporação no nosso código da propriedade industrial, ele, ao fim e ao cabo, obriga a requisitos para eu poder reclamar segredo comercial. E os requisitos são estes, ou seja, tem que ser informação confidencial, não pode estar facilmente acessível, tem que ter valor comercial para a empresa, tem que estar identificada, descrita, documentada e fazer prova que ela existe. Portanto, a entidade tem que ter algum tipo de prova que a informação existe e qual é essa informação, tem que estar descrita, e sobre essa informação, sobre esse documento, digamos assim, têm que ser tomadas medidas que garantam a sua confidencialidade. O código fala de medidas adequadas, e adequadas é muito amplo, mas depois a questão aqui passa sempre por, normalmente são medidas legais e técnicas. São medidas legais em termos de contratuais, binding das pessoas a determinados comportamentos, porque é um segredo comercial, não podem fazer determinado tipo de coisas, não podem pôr no seu computador, não podem imprimir e deixar whatever, quer dizer, não podem enviar por e-mail sem estar encriptado. Portanto, há certas obrigações que as pessoas têm que reconhecer, e ao fim e ao cabo aí é componente legal, têm que reconhecer que vão cumprir para garantir a confidencialidade, e há medidas técnicas que é salas com códigos, password de acesso a zonas restritas dos computadores. Portanto, tudo isso é quem reclama segredo comercial, se alguma vez entrar num processo de litígio, tem que provar que está na sua organização para poder reclamar esse seu direito. Porque o que não pode acontecer é, mas eu tenho segredo comercial, e depois do outro lado, eu não fazia a mínima ideia, eu não sabia que não podia fazer determinado tipo de coisas, ou eu não sabia que não podia enviar um e-mail sem ser encriptado, ou eu não sabia que não podia ter no meu computador, porque depois o computador foi roubado. Mesmo que possa não ser por má fé, a questão é que eu tenho que provar que, como toda a gente da organização sabe que eles existem, sabe como se deve comportar, e eu tenho as medidas corretas, técnicas, para evitar que essa informação saia da minha fronteira. Se ela aparece em alguém, esse alguém de certeza que a obteve de forma ilícita, e isso é que depois, quando eu estou num processo de litígio, é o que eu tenho que provar. Para provar isso, tenho que provar que, lá está, que essa pessoa fez de forma ilícita. Proteção, o que é que são as patentes? Eu não vou alongar, porque basicamente eu já disse, já é informação, portanto eu tenho um inventor, o Estado confere-me a mim o monopólio, mas há um trade-off, ou seja, isto não é sem eu fazer mais nada, eu sou obrigada a divulgar. E esta obrigação de divulgação, e a divulgação num documento de patente, num pedido de patente, ela ocorre
18 meses depois do primeiro filing. Essa divulgação é obrigatória, porquê? Porque o que o sistema de propriedade industrial também quer garantir é que o conhecimento não se perde, é que ele é acumulativo. Todos nós que trabalhamos na área tecnológica sabemos perfeitamente que invenções disruptivas normalmente são estropeções, é aquilo que nós não estávamos à espera e aconteceu, e até é bastante vantajoso. Ninguém está à procura, vou fazer uma coisa disruptiva, porque logo à partida por onde começar, não é? Quer dizer, não tem lógica absolutamente nenhuma. Portanto, normalmente tudo aquilo que nós desenvolvemos é cumulativo, é com base no que já existe e nos problemas que já existem e as limitações do que já existe. Eu vou desenvolver algo que vai responder e vai ser melhor. Portanto, é muito cumulativo. E é cumulativo porquê? Eu só posso fazer isto porquê? Porque está de facto divulgado. Eu posso ver, quando eu digo as bases de dados de patentes são uma fonte inesgotável, é realmente porque eu tenho ali todo aquele conhecimento à mão de semear, basicamente, para eu poder depois criar. Eu não posso fazer o mesmo, mas eu posso criar algo novo e o conhecimento vai crescendo e não se vai perdendo. Este é o trade-off da patente. Os aspectos legais de proteção. Pronto, ao fim e ao cabo, eu, a partir do momento em que sou reconhecido titular por um direito, para alguém poder usar aquela tecnologia ou aquele produto, tem que pedir autorização, e se não pedir autorização, eu posso proibir a sua prática. Existem exceções, e estas exceções são aqui, portanto, é para uso privado, quando não há qualquer tipo de ganho. Para investigação académica, obviamente, se nós queremos que seja cumulativo e queremos que exista desenvolvimentos posteriores, não podiam estar a infringir, porque se infringissem isto caía por terra. Portanto, tudo o que é investigação académica e investigação para preparar todos os processos aqui administrativos, mas não só, técnicos também, para eu poder ter o produto, ou um novo produto, ou o meu produto no mercado. Este aqui é especialmente dirigido àquilo que são a atuação dos genéricos, as empresas genéricas, as farmacêuticas, que têm produtos genéricos. Desenvolver um produto, mesmo que seja uma cópia de um produto que existe protegido por uma marca, não é fácil. Não é, quer dizer, existem as patentes que lá está, que estão na base, mas todos nós sabemos, então, nesta área química, o scale-up de tudo aquilo que são patentes na área de química é super complicado. Tem muitas coisas que não funcionam e eu tenho que adaptar o meu processo. Portanto, todas as empresas genéricas, para elas poderem, no momento em que cai a patente do princípio ativo, poderem entrar com autorizações de entrada no mercado dos seus próprios produtos, pois elas muitas vezes têm 5, 6 anos de investigação para desenvolver aquele produto. Essa investigação não é considerada infração. Eles estão a usar tecnologia que são dos outros, mas não estão a entrar no mercado. E só podem entrar efetivamente quando a patente cai e, portanto, não infringem os direitos. Dentro daquilo que é a evolução da PI, nós temos, e isto foi porque antigamente o software, muitas vezes as soluções eram o copyright, mas o copyright é muito fraco, porque ao fim e ao cabo basta alterar um pouco o código para já ter uma coisa diferente e, portanto, era uma proteção que tinha muita fragilidade associada e, precisamente por causa disso, foram desenvolvidas as invenções implementadas por computador, que a grande diferença é elas estão focadas naquilo que o software, como é que ele funciona e o que é que ele aporta, o seu funcionalismo. Ou seja, nos direitos de autor, eu podia ter o core do software que eu estou a copiar e depois pôr uma série de outras features que nada têm a ver, que se calhar não é o core, mas era o que fazia que ficasse suficientemente diferente daquilo que eu estava a copiar, e a coisa muitas vezes passava. Nas invenções implementadas por computador não é tão simples, porque eu posso pôr os floreados todos, mas se depois o meu software fizer e tiver a funcionalidade que está numa patente, que são estas patentes implementadas por computador, eu estou a infringir. Há uma infração de um direito anterior.
não vou alongar muito. Isto, ao fim e ao cabo, requisitos de patentabilidade são aqueles que nós já vimos. Aqui esta máquina, eu gosto muito desta máquina, é uma máquina muito bem disposta, é uma máquina espetacular, que é uma máquina que dá high fives. Por exemplo. Isto é aquelas coisas em que isto era, efetivamente, chegou a ser uma patente. Hoje em dia isto era completamente recusado, porque a utilidade técnica não resolve qualquer tipo de problema. Isto é, e realmente tem base tecnológica, tem tudo aquilo, o funcionalismo do mecanismo, mas quer dizer, não tem utilidade absolutamente nenhuma. E, portanto, isto era só para dizer que as coisas evoluem, os critérios evoluem. Hoje são bem mais restritivos em determinados aspectos, e já no meu tempo, ou seja, certas coisas quando eu era técnica de patentes eram mais simples de poder proteger por pedido de patente. Hoje em dia já não é bem assim, porque já entramos naquilo que são, já não é um desenvolvimento tecnológico. Na altura nesse meu tempo era porque não se conhecia, porque era algo novo e, portanto, como era algo novo, havia essa proteção, mas hoje em dia já se fez tanto trabalho que já aquilo ao fim e ao cabo o que se diz é assim, não, isso é uma utilização, mas isso existe, sempre existiu, só está a ser usado de uma outra forma e, portanto, temos que ir moldando as nossas reivindicações e aquilo que nós efetivamente estamos a proteger. Estas são as exclusões de patentes, portanto, tem que cumprir, para ser patenteável, tem que cumprir os requisitos. As exclusões são código-fonte, descobertas, portanto, eu não posso proteger uma nova planta nem um novo animal, mas eu posso proteger dentro de uma planta se eu acho que ela tem um determinado fim terapêutico, ou se ela tem esse efeito. Aquilo que eu posso fazer é identificar qual é o extrato, fazer um processo, faço a extração, identifico o produto e o extrato, o produto, tudo isso eu posso proteger. A planta não, porque a planta já existia, eu só a descobri. É um bocadinho tudo aquilo que é do corpo humano ou qualquer parte, o motivo é exatamente o mesmo. Os tratamentos médicos e cirúrgicos, porque elas são metodologias, não é nada novo, é uma forma de usar. Aqui também temos que ter alguma flexibilidade como é que apresentamos, mas se nós apresentamos um procedimento não é protegido. Criações estéticas também não, porque isso são desenhos. Modelos matemáticos e invenções contrárias à moralidade e à ordem pública, obviamente que não. Princípios de territorialidade, a questão da estratégia de proteção, eu posso ter, e quando estou a definir, portanto, estes são os critérios para eu poder proteger por patente, que são aquelas questões do efeito técnico, portanto, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Depois de eu ter os direitos, eu também tenho que ver qual vai ser a minha estratégia territorial. Onde é que eu vou usar esses direitos? Se é através de uma patente nacional, e uma patente nacional protege num único território. Se for uma patente nacional em Portugal, é Portugal e é feita no INPI. Se for uma patente nacional US, é nos Estados Unidos. Portanto, são patentes nacionais. Temos a patente europeia, que protege os 39 territórios, em que depois é feita a análise toda como um todo, como algo uno pelo Instituto Europeu de Patentes, mas depois também tem que ser validada nos territórios onde se pretende que ela entre, e os pedidos internacionais, que ao fim e ao cabo é o mais abrangente e é onde eu posso ter uma proteção provisória neste número de países, ou de territórios, porque aqui entra dentro do pedido internacional de patente, está a região da patente europeia, portanto são territórios, porque podem ser países ou territórios, também grupos, e portanto estas são as 3 vias que eu tenho disponíveis. Vai mudar um bocadinho, porque toda a gente fala da patente unitária e a patente, agora teve outro setback, não é? Agora quem estava à frente do tribunal já não está, portanto aquilo agora eu acho que se tinha que fazer as assinaturas em dezembro para ela entrar em vigor em abril do próximo ano. Agora isto já se deve ter complicado um bocadinho, mas de qualquer maneira, complicado ou não complicado, ela está aí e ela vai entrar. É muito semelhante à patente europeia, é só a patente unitária, é em tudo igual, e elas vão coexistir com a lógica da patente europeia, é só
após concessão é que divergem as formas de avançar e efetivar essa proteção. Este basicamente é o seguimento, portanto eu tenho um primeiro pedido que marca a prioridade, ou seja, é a primeira vez que eu faço um depósito, marca a prioridade sobre uma determinada tecnologia. E o que é que esta prioridade me diz? Tudo aquilo que está antes da minha data pode ser utilizado para retirar a novidade e a atividade inventiva do meu pedido. Tudo o que está posterior a esta data, eu tenho prioridade. Portanto, eu é que retiro prioridade, eu é que retiro novidade e atividade inventiva do que vem a seguir a mim. Eu depois, tendo em conta o primeiro pedido, portanto a prioridade, eu tenho 12 meses para decidir o que é que eu pretendo fazer em termos territoriais, e eu posso manter-me numa fase nacional, num pedido nacional, posso avançar para um pedido de patente europeia ou posso avançar para um pedido internacional. A prioridade pode ser logo um pedido de patente europeia, não tem que ser, por isso é que está aqui sem... Eu, por acaso, pus pedido nacional, porque tipicamente em Portugal é um pedido nacional, é um pedido feito junto do INPI, mas não tem que ser. E muitas vezes, e também tem havido essa dinâmica, digamos assim, até completamente estratégica relativamente às próprias pretensões das organizações. Muitas vezes avançam logo com um pedido, por exemplo, de patente europeia, porque acaba por ser, mesmo em termos de quem tem bastante atividade e quem quer estar, ao fim e ao cabo, em alguns rankings ou algumas listagens, digamos assim, mais europeias e que, portanto, têm mais visibilidade e querem dar visibilidade à organização que está a desenvolver tecnologias e pô-las, como se diz, pôr no mapa, muitas vezes avançam logo com pedidos de patente europeia como a prioridade, ficam logo protegidos nesta região e depois, a partir daí, o passo a seguir, muitas vezes, é ou território a território ou então um pedido internacional que reivindica a prioridade do pedido europeu. É uma estratégia que tem que se tomar só alguma atenção, porque o nosso INPI também tem alguns requisitos em termos de filings sobre entidades portuguesas, ou seja, se eu sou uma entidade, o requerente é português, em algum momento deste processo, ou no pedido de prioridade, o primeiro pedido, ou naquele que é feito 12 meses depois, ou até 12 meses depois, não é preciso ser 12 meses, é até 12 meses depois, algum deles tem que passar pelo INPI. Porque senão, quando eu venho e quero validar o direito em Portugal, o INPI não deixa. Portanto, isso é um requisito, lá está, é uma legislação própria portuguesa, existem noutros territórios, mas não em todos. Nós temos essa obrigatoriedade. Portanto, se eu avançar com um pedido europeu, como primeiro pedido, das duas uma, ou eu faço esse pedido europeu via INPI, e portanto está salvaguardado, e é o ideal, porque depois eu tenho uma patente europeia que quero validar em Portugal, ou se eu faço um pedido europeu direto no EPO, junto do EPO, e sou uma entidade portuguesa, um requerente, não tem a ver com inventores, é requerente. Então, quando eu vou fazer a extensão territorial, o pedido internacional tem que ser via INPI, porque senão é complexo. E mesmo assim, se calhar o ideal é começar logo com o da patente europeia, se esse for o primeiro filing, porque aí é o que garante que depois eu posso validar em Portugal. A nível do pedido de patente europeia, ela tem uma fase de exame que é centralizada, é feita pelos examinadores do EPO. Eles tomam uma decisão, portanto, o seu exame é vinculativo, tomam uma decisão de concessão ou recusa desse pedido, mas uma patente europeia concedida não validada é a mesma coisa que depois, passando o prazo, e depois da publicação são 3 meses, 2, 3, agora estou aqui um bocadinho, mas acho que são 3 meses, para validar. Se eu não fizer essa validação, eu não tenho nada. Portanto, é obrigatório haver esta validação. No caso da patente unitária, é obrigatório escolher essa opção para depois ter... É outro procedimento, mas isso quando chegar, depois também haverá
muito que falar sobre ele, mas pronto, portanto, mas algo tem que se tomar, não é só é concedido e depois já está, não, tem sempre que haver esta questão da territorialidade e de escolher onde é que eu quero, só que aqui, quando entra nos territórios, entra como uma patente concedida, portanto é um ato administrativo, não há nenhum exame, não há o território, Portugal numa patente europeia concedida não pode dizer não, acho que não porque não cumpre os requisitos, não há essa, nem passa pelos examinadores sequer do nosso instituto fazer esse assessment. No caso dos pedidos internacionais de patente, eles são centralizados na WIPO até aos 30 meses a contar da prioridade. Há um passo muito importante nestes processos que é o International Search Report e Written Opinion, ou seja, os resultados de uma pesquisa internacional e a opinião do examinador que fez essa pesquisa relativamente ao cumprimento ou não dos requisitos de patentabilidade. Entidades portuguesas, a nossa ISA, a nossa Autoridade Internacional de Pesquisa, é o EPO, portanto são os examinadores do EPO que analisam os nossos pedidos de patente. Não é vinculativo, mas é importante essa opinião, porque fica no processo e quando aos 30 meses eu vou escolher os territórios onde eu quero entrar com o meu pedido, aí é que se vai tomar essa decisão, são os examinadores de cada território é que analisam e tomam uma decisão relativamente à concessão ou recusa, mas aquele ISR, portanto o International Search Report, vai acompanhar o processo e, de certo modo, o ideal é que tenha um bom preview, não é indicativo de nada, pode o examinador do país nem considerar os argumentos do examinador do EPO, mas de qualquer maneira é sempre melhor ser bom do que ser mau, portanto aqui depois também temos que ver se tomamos algumas medidas, porque é esse International Search Report, também se pode dar ou não resposta e depois é preciso aferir se queremos fazer algumas mudanças para quando entra nas fases nacionais ir um bocadinho mais... com uma fase de exame um bocadinho mais rápida, ou melhor preparado para a fase de exame que se segue junto dos territórios. Voltando, perdão, eu estou quase a acabar, é um bocadinho intenso 2 horas. Voltando ao processo de inovação, tivemos a falar criação, proteção e tudo aquilo que tem a ver em tópicos muito gerais, de uma fase e de outra. Agora vamos passar para a fase da exploração. Aqui, basicamente, eu já tenho, portanto, qual é a perspectiva? Eu já tenho a minha tecnologia, já tenho o meu portfólio, aquilo que eu quero é transformar esta tecnologia num produto que seja interessante para os meus targets, para os meus segmentos de mercado, onde eu acho que o meu desenvolvimento faz sentido. E, portanto, aqui a lógica a tecnologia já lá está, eu já protegi. Aqui o que eu preciso é de fazer a valorização, ou seja, eu tenho que traduzir tudo aquilo que é o potencial que aquela tecnologia me permite em vantagens concretas e como é que eu entro e porque é que eu entro e quais são as soluções que existem no mercado e porque é que eu sou melhor que elas e, portanto, é fazer um embrulho com Lanzarote para poder estar muito mais apetecível, digamos assim, para que outros possam olhar para a minha tecnologia e possam ou querer colaborar comigo ou interessados em desenvolver conjuntamente ou inclusivamente desenvolver, se for uma venda, desenvolver e levar a tecnologia e fazer então todo o caminho que falta até à entrada no mercado. Se nós pensarmos que até à proteção, muitas vezes nós estamos, e dentro do ambiente académico, nós chegamos a um TRL 3-4, o TRL é uma classificação da maturidade o TRL é o Technology Readiness Level, ou seja, é o quão pronta aquela tecnologia está para entrar no mercado como um produto efetivo. Se eu considerar que em termos universitários académicos as equipas conseguem chegar a um TRL 3-4,
porque é aqueles primeiros testes, são os resultados laboratoriais, são aquelas provas que efetivamente funciona. A entrada no mercado é quando eu tenho um TRL 9. Ou seja, eu tenho todo o percurso entre 5, 6, 7, 8 e 9 e essas etapas são as etapas do Proof of Concept, são as etapas de testar num ambiente já mais próximo do mercado se funciona, se não funciona, são os scale-ups em alguns casos, ou seja, ainda há um caminho pela frente que é preciso fazer, em que aí muitas vezes tem que ser ou uma parceria, se eu for pequenino, se eu for uma startup ou uma spin-off, eu não consigo fazer esse caminho sozinho, portanto, ou faço através de parcerias, ou faço licencio uma empresa que essa sim tem capacidade para evoluir e fazer os passos que faltam, entrar no mercado e depois aquilo que eu vou é ter algum retorno no benefício que ela consegue oferir por entrar com aquele produto no mercado, ou vender. Pronto, desligo-me da minha tecnologia e outros a levarão e terão os benefícios associados a ela e eu naquele momento da venda tenho um benefício económico que é acordado com essa parte. Portanto, a questão aqui é que, por isso é que eu digo, não entram no mercado de tecnologias, eu tenho, os desenvolvimentos são intensivos, eu posso chegar até um ponto, normalmente o problema da transferência de tecnologia, o problema da criação de valor é eu fazer o caminho que falta entre o TRL 4 até ao 9. Que é quando eu estou pronta para entrar no mercado. E esta etapa é tão ou mais difícil dependendo da área tecnológica onde eu me encontro e de um investimento que eu preciso de fazer para passar aquelas etapas e chegar ao TRL 9. Dentro daquilo que é a estratégia a nível da gestão da API, quando se fala da gestão da API, a gestão da API passa por aquilo que nós já vimos, que é adequar as modalidades à minha tecnologia, ter uma estratégia que defina, que proteja efetivamente o que eu pretendo fazer e os mercados onde eu pretendo e eu acho que aquela tecnologia faz sentido, mas ela também, a estratégia na gestão também tem mudado. Tem que continuar a mudar e aqui a mudança é um bocadinho menos efetiva, muitas vezes pela nossa experiência no território português, mas este é o papel. Em Portugal, protege-se muito pela forma tradicional. Eu protejo para ninguém me copiar. Basicamente esse é o subjacente, sempre. Eu desenvolvi algo, eu protejo para ninguém copiar. Absolutamente correto. Agora, a API, usada de forma estratégica, permite muito mais. Permite ninguém me copiar, mas permite uma muito maior monetização. Eu tenho um ativo e permite que eu estabeleça colaborações, permite que eu licencie, permite que eu vá a mercados onde eu não vou entrar, permita que a minha tecnologia seja utilizada em áreas nas quais eu não vou entrar. E, portanto, eu protejo, ninguém faz o que eu estou a fazer, mas eu posso, através de transferência de tecnologia, poder ter outro retorno indireto sobre aquilo que eu desenvolvi e capitalizar, assim, os meus benefícios. E, portanto, é um bocadinho mais, tornou-se um instrumento de colaboração. E esta é atualmente a utilização estratégica que se deverá ter, ou seja, nós no centro temos a API, em baixo temos a proteção, ou seja, eu tenho uma vantagem competitiva que ninguém pode copiar, ok? Era o aspecto mais tradicional quando nós falamos em propriedade intelectual, mas temos também, daquilo que nós já vimos, ao fim e ao cabo, um pool que tem uma informação é inesgotável, ou seja, eu consigo, analisando a API de outros e o estado técnico, eu consigo tirar contextos, tendências tecnológicas, oportunidades de mercado, que são as tais pela classificação internacional de patentes. Eu posso ver se existem outras aplicações que eu à partida não estou a perceber que a minha tecnologia tem, mas eu consigo perceber que ela está a ser usada por outros, não a minha, mas algumas que estão na mesma área, utilizadas noutras aplicações. Eu consigo ter informação sobre quem está na área e, portanto, são os meus potenciais concorrentes ou parceiros. Portanto, são uma fonte inesgotável de informação.
E, por outro lado, são também, ao fim e ao cabo, uma ferramenta que me permite a interação. Porque eu tenho o meu posicionamento, eu tenho tudo aquilo que eu desenvolvi está protegido, posso colaborar, para quê? Para poder avançar muito mais rapidamente no meu produto. Porque não estou sozinho e posso fazer essa colaboração. E aqui entra o conceito mais lato de inovação aberta, ou seja, eu com a API eu consigo avançar, API protegida e uma colaboração, eu consigo avançar muito mais rapidamente naquele processo TRL, naquela validação que eu tenho que ter e nos desenvolvimentos que eu preciso para chegar efetivamente com um produto no mercado. Quando falo desta questão, eu tenho por um lado a tecnologia e todos os problemas associados a essa tecnologia quando eu estou a passar aquelas fases, não é? Que é se funciona, como é que vai ser o scale-up, se eu consigo... Eu, por exemplo, sou de uma área de bio, como já vos disse, e é uma área super complicada, então, principalmente quando se trabalha com célulazinhas vivas, por exemplo, as condições laboratoriais, quando eu tenho um determinado volume em que eu consigo, e para manter e para condições ótimas de funcionamento, eu preciso de temperaturas, agitações, eu não posso ter gradientes, eu não posso ter essas coisas todas. Eu, num volume mais pequeno, eu consigo, mais ou menos, eu consigo manter e garantir este bem-estar, digamos assim, das minhas célulazinhas. Quando eu faço o scale-up para quantidades industriais em que eu tenho que ter fermentadores muito maiores, com muito mais capacidade, porque eu tenho que ter também escala, não é? Eu tenho que ter produção em massa, já não é assim tão simples. Eu já tenho gradientes, eu já tenho problemas, eu posso ter muita mortandade no meio daquele fermentador. Portanto, as coisas não são simples. Portanto, o lado da tecnologia à medida que eu vou passando as fases, como é que vai ser o comportamento quando eu vou fazendo os proof of concepts, quando eu vou criando os protótipos ou quando eu vou avançando com scale-ups para quantidades maiores do meu produto, como é que é o comportamento? Se eu consigo realmente ser efetivo e garantir que a tecnologia funciona. E depois outras coisas, como se é obsoleta, se barreiras de entrada e se eu sou livre de comercializar. Aqui o livre de comercializar tem a ver com os freedoms to operate, ou seja, muitas vezes hoje em dia os produtos são muito mais complexos, eles advêm de algo que eu criei, mas muitas vezes têm na base tecnologia que pode estar protegida por outros e, portanto, eu tenho que verificar se está protegida, se não está protegida, porque eu para entrar no mercado, eu não quero que ninguém infrinja o meu direito, mas eu também não posso infringir os direitos já existentes e, portanto, eu tenho que ter essa atenção. Portanto, se eu sou livre de comercializar, se necessita de desenvolvimentos adicionais, normalmente necessita, e com quem vou colaborar para os fazer. Do lado do mercado, eu tenho que analisar quais são as necessidades, quais são as necessidades, qual é a dimensão, se é um mercado muito intenso, tem muitos concorrentes, e se eu consigo ganhar com alguma relativa facilidade o meu espaço, ou se é um mercado que está muito concentrado e eu sei que para eu ter cota de mercado vou-me ver grega, basicamente. Portanto, ao fim e ao cabo, ter esta perspectiva de mercado também é importante. No outro dia estávamos a falar desta questão do mercado e é um bocadinho, por exemplo, eu posso estar a desenvolver algo que resolve um problema que era uma necessidade do mercado, mas se entretanto, dentro das pesquisas ao estado da técnica, eu percebo que há tecnologias que, quando entrarem, o problema que existe já não existe. Eu estou a resolver um problema que vai deixar de existir. Portanto, esta aferição de se o mercado continua a ter esta carência e até que ponto é que está predisposto a incorporar novas tecnologias é fundamental. Eu posso ter, por exemplo, uma tecnologia que é espetacular, mas se vai custar muito a sua implementação, eu vou ter ali um problema e eu tenho que o analisar e tenho que o equacionar, inclusivamente para ver se consigo contornar ou pelo menos ter isso em mente, porque isso depois vai valorizar ou não a minha oferta. E este é o trabalho que é preciso fazer nesta exploração de PI e na preparação de processos de transferência e tecnologia.
Eu tenho que perceber até que ponto é que eu sou efetivamente importante e relevante para o mercado. Por exemplo, eu posso ter muitas vezes isto é terrível, porque às vezes dizem, não, mas a minha tecnologia para implementar, ela não tem custos nenhuns, ela não tem custos de implementação, é ótima e, portanto, eu vou ter uma cota de toda a gente vai adotar. Não é bem assim, porque a questão é, mesmo tendo baixo custo de implementação, quem está no mercado já tem as suas soluções e, de alguma maneira, já teve que investir para as ter. E, portanto, a questão é assim, ou eles já amortizaram, entre aspas, todo aquele investimento e realmente aquilo é algo que depois quando vão equacionar, porque todas as coisas não ficam perpétuas, não é? Portanto, há sempre há sempre um momento de reavaliação. E quando reavaliam, então adotam aquilo que é melhor na altura. Mas ninguém... é a mesma coisa, eu acabei de comprar algo que na altura era o ideal. Pronto, e satisfaz as minhas necessidades. E depois o mercado aparece com uma solução que é muito melhor do que aquela que eu comprei. Bolas, mas eu já comprei, não é? Eu agora não vou... O que é que eu vou fazer àquilo que eu comprei? Eu não vou deitar para o lixo para comprar a nova. Mesmo que ela seja muito baratinha. É um custo que eu não preciso ter neste momento. Depois, se, à medida que for tudo evoluindo, porque isto depois as necessidades são maiores, eu depois vou ter que trocar, então aí troco por aquilo que na altura for ideal. Portanto, estas coisas é preciso ter a intenção porque o mercado onde a minha solução vai entrar, eu tenho que perceber qual é a sua dinâmica. Mas, por exemplo, se o meu produto for uma coisa para um telemóvel, com a facilidade com que hoje em dia as pessoas trocam de telemóvel, e se calhar não é um problema, porque, ok, fica um ano, mas depois já está a trocar. Tudo bem, mas se são tecnologias mais de fundo e que exigiram investimentos grandes por parte das empresas para os implementar, mesmo que a minha seja muito melhor, é assim, ou consegue coisas que as outras efetivamente não conseguem e que o mercado é o que quer e aí obrigam-me a mudar, caso contrário, há uma certa resistência, não é? Portanto, isto é aquilo que nós precisamos de terem atenção. E terem atenção também a esta questão, 70% das patentes não se transferem ao mercado. Não é só porque elas não são, porque elas têm problemas de scale-up e porque elas não são aplicáveis. Isto também é um problema da própria transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia é difícil em todo o lado e nós temos depois aí não é aqui, é no outro, mas pronto, mas não é à toa que existem, mesmo os grandes gabinetes de transferência de tecnologia, mesmo nas instituições mais reputadas que fazem guias, fazem guidelines, fazem livros, como fazer, o que fazer, fatores a ter em conta, tudo isso porquê? Porque não é fácil em lugar nenhum. Em Portugal é um bocadinho mais difícil. Porquê? Porque a nível das empresas com capacidade de ir buscar tecnologias mais imaturas é ainda menor. Já a quantidade de empresas que apostam na invenção e na inovação já é mais limitada. Aquelas que correm risco, porque nós temos que perceber, uma empresa que pega numa tecnologia em TRL 8 ou 9, está a ver mais ou menos que consegue. Agora, ir buscar uma mais atrás, um TRL 4 ou 5, e tem que fazer toda a prova, é um risco, está a investir em algo que não se sabe efetivamente se vai vingar. E, portanto, a apetência a esse risco em Portugal é muito reduzida e por isso é que este problema é um problema é crítico em Portugal e é difícil. A questão aqui, e dentro destas capacitações, é tentar ver como é que nós conseguimos fazer o packaging o melhor possível para facilitar este processo e este passo. Gestão e estratégia, portanto, a gestão da API mudou dentro dos conceitos de inovação aberta, foi aquilo que isto é um bocadinho um resumo dentro daquilo que nós vimos. Todos os mecanismos de proteção estão disponíveis e devem ser tidos em conta e nós no caso prático depois vamos ver isso, porque vai ser específico
como proteger um determinado produto, e vamos ver que às vezes há certas coisas que, melhor ou pior, mas que são passíveis de proteção. Avaliar a estratégia de proteção das empresas e identificar melhor as áreas e os segmentos em que eu pretendo apostar, e ter uma política interna de gestão de PI, ou seja, eu também tenho que definir neste processo, dentro da minha organização, qual é a lógica, qual é a política, qual é a estratégia para eu poder também estar mais bem preparado para as fases seguintes. Isso também é muito importante, haver esse conhecimento por parte das equipas que estão depois a fazer investigação, porque basicamente são investigadores, adoram tecnologia por tecnologia e desenvolvimentos, tem que haver uma guideline para poder também ajudá-los a fazer este caminho, e as organizações como estamos aqui, como as TTOs que não estão aqui, mas também são, ao fim e ao cabo, componentes e estruturas do sistema, são quem por excelência pode ajudar nesta política e tentar definir e ajudar a definir algumas regras que estejam adequadas, obviamente, ao contexto onde se inserem. Mesmo a acabar, eu estou-me a apertar muito bem porque vou acabar a horas. 2 conceitos: valorização e avaliação económica. A valorização, que é aquilo que nós vamos trabalhar aqui um bocadinho mais intensamente, é uma perspectiva qualitativa. Dentro do que tenho, eu analiso o grau de desenvolvimento, analiso a estratégia de PI, analiso como é que é a minha concorrência, analiso quais são as barreiras que eu à partida prevejo vou ter à minha frente, e dentro de todas essas esferas eu tenho respostas. E eu sei como é que vai, ou eu pretendo ter respostas de como é que a minha tecnologia, que depois se vai traduzir no produto, se vai comportar. Isto é a valorização, é o embrulho, como eu costumo dizer. A avaliação económica é uma abordagem quantitativa, é uma abordagem que é extremamente importante num processo de transferência de tecnologia, dentro ou do licenciamento, mas particularmente de uma venda. Eu digo o licenciamento também porque dentro desta abordagem quantitativa eu posso chegar a um valor absoluto, ao fim e ao cabo, tendo em consideração todo o potencial, e há um módulo que vamos focar esta questão, mas tendo em consideração todo o potencial daquela minha tecnologia e todos os ganhos que eu posso prever que ela pode vir a dar à entidade que a vai explorar, eu vou fazer toda essa previsão e vou chegar a um valor absoluto. Isso é a avaliação económica, é o justo valor de mercado de uma determinada tecnologia. Ou então, aquilo que eu posso fazer é um intermédio, não vou chegar a um valor quantitativo global que traduza o valor de mercado da minha tecnologia, mas eu vou chegar ao royalty de mercado associado àquela tecnologia, e isto facilita quando eu estou num processo de transferência por licenciamento, em que eu não cedo a minha tecnologia, os meus direitos, eu quero mantê-los, o que eu quero é negociar com a outra parte, tu usufruis, tu usas daquilo que eu desenvolvi, podes comercializar, e o que eu quero é um retorno, e esse retorno normalmente é em forma de royalty. Existem outros, os upfront payments, mas isso tem a ver com outras questões associadas à negociação. O royalty tem a ver com a tecnologia e quanto é o justo valor do royalty associado àquela tecnologia. E isto entra dentro da avaliação económica. E para terminar, também 2 conceitos muito diferentes: valor e preço. São distintos, e por isso é que uma avaliação económica não é uma ciência exata. Toda a gente pensa, mas isso é uma avaliação económica, pronto, isso é um modelo matemático. Há uma parte que é modelo matemático, isso que é quando eu depois já tenho os fluxos todos, já tenho os royalties, depois aquilo entra dentro das minhas receitas previstas, e depois tenho os royalties anuais, e depois isto pela metodologia que é o de royalty relief. Depois capitalizo, aumenta, isso é tudo matemática. Agora, tudo é contexto.
Para eu chegar às previsões de benefícios económicos, para eu chegar à taxa de desconto que eu vou usar para capitalizar, que tem diretamente a ver com o risco associado àquele projeto e ao grau de desenvolvimento da tecnologia, quando é que ela entra no mercado, como é que está a API a decorrer, tudo isso é subjetivo e não é exato. E depende o valor para o comprador, o valor para o vendedor, quem avalia, o que está a ser avaliado, quando e como é que está a ser avaliado. E eu pus aqui esta obra de arte, que se pagou milhões, e que é, portanto, aqui isto é exatamente aquilo que distingue realmente o valor que se pode atribuir e o preço que se pode atribuir.